Muito estimados amigos, salve Maria! Hoje começamos um breve curso sobre o Santo Rosário. Nesse curso nós vamos apresentar, ademais dos dados históricos, os elementos teológicos da devoção mariana. E na parte final do curso vamos analisar os mistérios que contemplamos no Rosário, para que os alunos possam, de uma maneira melhor, ter mais elementos para fazer sua contemplação, sua meditação dos mistérios, quando rezem essa oração, que é a oração predileta de Nossa Senhora. Acompanhe cada aula desse curso e, para não perder nenhuma aula, não deixe de inscrever-se no canal. Não deixe de marcar esse sino para receber as notificações das aulas seguintes. Vamos iniciar hoje com uma questão de fundo teológico, porque muitas vezes somos questionados com uma interrogação. Por que recorrer a Maria? Por que não ir diretamente a Cristo? Antes de iniciar essa primeira classe, vamos fazer uma pequena e rápida apresentação. Eu sou o irmão Alexandre Cavalcante, dos Arautos do Evangelho, uma associação de direito pontifício fundada pelo Monsenhor João Escognamiglio Clá Dias, fundada no Brasil, mas que existimos em muitos países do mundo. Eu sou bacharel em teologia, sou licenciado também em teologia dogmática, sou mestre em teologia com menção em teologia dogmática e também fiz o meu doutorado, portanto sou doutor em sagrada teologia. Atualmente eu sou professor de Mariologia, de teologia dogmática, de sacramentologia, de teologia da vida consagrada e também de antropologia teológica. Agora, se você deseja receber o certificado no final deste curso, por favor, complete o formulário, cujo link está na descrição do vídeo. Fazendo isso, você vai receber também os textos auxiliares do curso e vai receber as leituras que são recomendadas para acompanhar bem este curso. Vamos agora ao ponto inicial. Nessa classe de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos a um ponto importante, o conceito de mediação. O ponto de partida para responder essa pergunta que havíamos feito anteriormente, por que recorrer a Maria e não diretamente a Cristo, é conhecer o conceito de mediação. Saber por que existem mediações, por que Deus determinou a existência de mediadores. Esse princípio teológico será a base firme para entender a mediação mariana. Quando estudamos o mistério da Santíssima Trindade, nós conhecemos o que chamamos as missões trinitárias. O Pai, que é o princípio de tudo, envia o Filho e o Espírito em uma missão conjunta para a salvação e a santificação da humanidade. Por ação do Pai e do Espírito, o Verbo se fez carne, recebendo a natureza humana de Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. A partir deste momento, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, passa a ser o perfeito e único mediador entre Deus e os homens. Aqui é importante colocar nossa atenção em um ponto fundamental. São Paulo explica muito bem que o mediador é o homem Jesus Cristo. Na primeira carta a Timóteo, que efetivamente esse homem Jesus Cristo, como ele disse também na carta aos Gálatas, é nascido de mulher. Portanto, o primeiro ponto que devemos compreender é que nosso Senhor Jesus Cristo é mediador em sua natureza humana, que está unida hipostaticamente à única pessoa do Verbo Divino. Aqui é interessante explicar, porque muitas vezes a pessoa fala, o que significa isso de hipostaticamente, união hipostática? Vamos fazer uma pequena explicação da união hipostática. E aproveito para dizer a vocês que, se tem alguma pergunta, podem fazer nos comentários. Coloquem nos comentários suas perguntas, vamos buscar responder essas perguntas feitas nos comentários, e assim os outros alunos podem acompanhar, portanto, as respostas também, que pode muitas vezes, quando uma pessoa tem uma dúvida, outros têm essa dúvida também. E estava dizendo que íamos explicar um pouquinho o que é a união hipostática. Essa palavra hipóstasis, em grego, significa pessoa. Portanto, a união hipostática está definida nos primeiros concílios da Igreja, especialmente o concílio de Calcedônia, nos explica que pela união hipostática, nosso Senhor Jesus Cristo tem uma só pessoa, a pessoa divina. Mas tem duas naturezas, a natureza divina, que é eterna, e a natureza humana que nasceu de Maria. Portanto, em Cristo temos a pessoa, única pessoa, que é a pessoa do Filho de Deus.
natureza divina e natureza humana. Duas naturezas, uma só pessoa. A esta união de uma só pessoa e duas naturezas nessa única pessoa do Verbo, chamamos a união hipostática. Portanto, tendo entendido bem o que significa a união hipostática, vamos voltar ao nosso tema e vamos refletir sobre 3 pontos importantes. Primeiro, Deus é quem estabelece as mediações a partir das missões trinitárias. Portanto, dentro da própria Trindade, Deus já estabelece as mediações. Segundo, pela união hipostática, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Terceiro, esta união hipostática se inicia em Maria a partir de sua aceitação voluntária para ser a mãe de Deus. Santo Agostinho explica que Deus quis salvar o homem pelo próprio homem e quis involucrar o máximo possível a humanidade em sua própria salvação. E é por esse motivo que Hugo de São Vítor afirma com muita precisão: Cristo tomou de nossa natureza a oferenda sacrificial por nossa própria natureza, a fim de que o sacrifício por nós fosse algo nosso, para que a redenção pertencesse a nós, porque a vítima havia sido tomada da própria humanidade. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus compromete, portanto, o homem em sua própria salvação. E Deus promete que essa salvação se daria através da mediação do Messias, que seria parte da linhagem humana e, portanto, descendente de Adão. São muito conhecidas as palavras do Gênesis: estabeleço inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Esse texto é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do Messias Redentor. E nós devemos observar aqui um detalhe muito importante. Deus promete a salvação da descendência da mulher. Quer dizer, através daquele que nasceria de uma mulher, como indica claramente São Paulo na carta aos Gálatas. A salvação será alcançada por Cristo, porque Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem e Deus, é o único ser capaz de assumir todos os pecados da humanidade. Ele é o único capaz de oferecer-se, a partir de sua humanidade, como um sacrifício humano, mas que tem um valor divino porque Ele é Deus. Como homem, Ele oferece seu sacrifício em reparação pelo pecado do homem. Mas como Deus, Ele dá a esse sacrifício um valor divino. E o próprio São Paulo explica que a criatura participa das ações do Criador. Nesse sentido, Cristo é o Redentor. E a criatura pode ser o cooperador ativo ou passivo da ação redentora. É importante aqui que observemos essa diferença, ativo ou passivo. O que significa isso? A cruz cooperou com nossa salvação? Sim, cooperou, mas de maneira passiva, porque a cruz não escolheu estar aí. Foi colocada a cruz e ela cooperou de uma maneira passiva. Mas quem cooperou de uma maneira ativa foi Nossa Senhora, porque Nossa Senhora aceitou voluntariamente. Aqui está a diferença entre ativo e passivo. No caso de Nossa Senhora, portanto, essa participação é ativa, porque a encarnação dependeu efetivamente de sua aceitação livre. O Concílio Vaticano II é muito claro nesse sentido, quando afirma que Maria não foi um instrumento passivo nas mãos de Deus, e que ela participou acompanhando a obra de salvação de Cristo, desde a Anunciação até a cruz. Para que essa classe não fique muito cansativa, vamos fazer uma pequena pausa para descansar nossa mente, lendo um trecho do livro de Daniel. Disse Daniel: pássaros de todo mundo, pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Vejam como cantam esses papagaios. Voltando à nossa aula, recordemos que Maria participa de toda a obra salvadora de Cristo, desde a Anunciação até a sua morte na cruz. Relaxaram? Então agora, voltemos ao tema. O que nosso Senhor Jesus Cristo oferece na cruz é exatamente aquilo que ele recebeu de Maria: sua vida humana, seu sangue, sua possibilidade de sofrer, sua sensação de abandono.
A Igreja nos ensina que o fundamento da salvação humana é o sacrifício que foi oferecido por Cristo na última ceia e que foi consumado na cruz no alto do Calvário. Ato que é consequência essencial da realidade de que ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem. Consequentemente, Maria é também nossa mediadora, porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes argumentam que a Bíblia afirma com São Paulo que o único mediador é Jesus Cristo e, portanto, Nossa Senhora não pode ser mediadora. Mas é exatamente este texto citado pelos protestantes, que já vimos anteriormente, da primeira carta a Timóteo, que indica a chave da questão. O mediador não é o Verbo eterno, porque o Verbo, em sua eternidade, é Deus, não é mediador. O mediador é Jesus Cristo, homem. Portanto, o mediador é aquele que nasce de Maria. Assim, ela está no fundamento de nossa salvação, como Eva esteve no fundamento de nossa perdição. É por isso que os padres da igreja, a partir de São Justino, chamam a Nossa Senhora a nova Eva. Compreendemos aqui que a mediação de Nossa Senhora é desejada por Deus como participativa da mediação essencial de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ela não é um desvio, ela não separa de nosso Senhor, porque ela é o caminho escolhido pelo próprio Deus, porque Deus quis vincular a encarnação de seu filho ao sim de uma donzela judia. É necessário ser muito preciso quando falamos em teologia. A participação de Nossa Senhora em nossa salvação não era de necessidade absoluta, porque o sacrifício de nosso Jesus Cristo é perfeito, é completo e é total. Porém, aqui vamos a um ponto central. Deus quis, em sua eterna vontade, pelo beneplácito de sua vontade divina, para com Nossa Senhora, a quem ele amou e quis exaltar e sublimar por cima de toda criatura. Nossa Senhora é rainha do universo, é rainha até dos anjos. Ele quis fazer de Maria sua colaboradora ativa. Ele quis fazer de Maria sua sócia na missão salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, unindo a Santíssima Virgem Maria à obra de nossa salvação. Portanto, ela, da Santíssima Virgem Maria, é o caminho desejado por Deus. É o caminho profetizado, inclusive antes que Jesus, para fazer com que a humanidade esteja totalmente unida a essa obra divina da salvação. Maria é a medianeira universal de todas as graças, afirma Santo Anselmo. Porém, todo o poder de Maria vem de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela está unida indissoluvelmente a Ele. O magistério da Igreja é muito claro quando afirma que Nossa Senhora se manteve de pé junto à cruz, que Nossa Senhora se associou ao sacrifício de Cristo, consentindo na imolação da vítima que havia sido engendrada no seu seio virginal, sofrendo com Jesus. E, divinamente associada com Ele, Maria também se imolou espiritualmente por nós. Maria, portanto, cooperou com nossa redenção objetiva. Quer dizer, ela participa da conquista das graças que alcançaram nossa salvação. Porque ela cooperou de uma maneira ativa e efetiva com nosso Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício do Calvário, em seu sacrifício redentor. Sejamos precisos. Quando Nossa Senhora aceita a encarnação, ela não disse sim somente para que Cristo se engendre no seu seio, mas ela disse sim para unir-se indissoluvelmente, unir sua vida, seu destino, suas alegrias e suas dores à vida de seu filho, que já estava destinada desde o início a ser entregada na cruz. Conclusão: havendo participado da conquista das graças, com a sua cooperação objetiva e imediata, Maria tem direito de participar na distribuição dessas graças da salvação. E aqui reside o fundamento teológico da mediação mariana e, portanto, o fundamento teológico de toda a devoção a Nossa Senhora, mãe cooperadora do Redentor. A mediação participativa de Maria foi destacada pelo Papa João Paulo II como uma mediação em Cristo. Importante essa afirmação do Papa, uma mediação em Cristo. Expressão que manifesta, inclusive, a influência de um teólogo protestante chamado Hans Rasmussen. Rasmussen, apesar de ser protestante,
estava convencido de que a devoção a Nossa Senhora tinha um fundamento bíblico. E para explicar aos seus leitores evangélicos, dizia que a mediação de Maria é uma mediação em Cristo. Assim, nós finalizamos hoje este programa compreendendo já os motivos teológicos pelos quais é vontade de Deus que sigamos as mediações instituídas por Ele. Em primeiro lugar, a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E unida a Ele, a mediação de Nossa Senhora, que foi determinada por Deus no mesmo decreto divino da encarnação do Verbo, como explica com muita precisão o Papa Pio IX na Carta Apostólica Inefabilis Deus, que foi a carta apostólica que proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. As mediações dos anjos, dos santos, inclusive as mediações dos outros seres humanos que podem rezar por nós, também são desejadas por Deus, mas com uma diferença essencial. Eu posso rezar a um santo ou a outro. Posso, por exemplo, pedir a São José de Cupertino que me ajude quando eu tenho um problema para fazer um exame nos meus estudos. Posso pedir a São Luís Gonzaga que me ajude na prática da pureza. Posso pedir a São Pio de Pietrelcina que me cure de uma doença, de uma enfermidade. Porém, a devoção a Nossa Senhora não pode ser dispensada, não pode ser substituída por outra, porque ela é a única tesoureira de todas as graças que Deus reserva para a humanidade. Cena do próximo capítulo, não perca! Na próxima classe vamos responder a duas perguntas. Primeiro, por que os protestantes não aceitam a Maria? Segunda, a devoção a Nossa Senhora está na Bíblia? Como começou essa devoção a Nossa Senhora? Lhes convido a acompanhar o curso, a esperar a próxima aula e repito, se tem alguma pergunta, por favor, coloquem nos comentários. Isso é muito importante para que eu possa saber como os alunos estão acompanhando as explicações. Se está muito rápido, se a velocidade está boa para a explicação, se vocês desejam alguma explicação mais detalhada, alguma coisa, podem colocar nos comentários, por favor. E não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Coloquem, por exemplo, no Messenger, envie para seus amigos por Messenger, por WhatsApp, coloquem em sua página de Facebook, outras redes sociais que vocês utilizem, podem compartilhar com seus amigos. Por último, recordo, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e marque aí o sino para receber as notificações. Nos vemos na próxima classe. Salve Maria!